dia, agronegócio! Hoje é quinta-feira, dia 20 de março de 2025, são 8 horas 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora, e começa também a programação da nossa TV Notícias Agrícolas, informação o dia inteiro para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Neste início de programação, neste início de dia, nós vamos juntos construindo a nossa manhã para que possamos discutir alguns pontos importantes, como a alta da taxa Selic, a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre o prognóstico que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, trouxe para o nosso outono, fundamental para entendermos como será o desenvolvimento das nossas culturas de inverno. Vamos falar também sobre o mercado de café, que segue intensamente volátil. Vamos trazer mais detalhes sobre a questão da guerra tarifária, agora da perspectiva da União Europeia mais uma vez, e vamos falar também sobre o setor de biocombustíveis na América do Norte, sentindo já algumas contrações por conta da incerteza comercial e política. E a política tem uma influência muito grande nesse setor nos Estados Unidos, e nós vamos detalhar um pouco disso. Vamos no nosso quadro de entrevistas trazer Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, para nossa quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. Então pode ir se adiantando, mandando as suas perguntas para o Matheus, ele vai responder tudo em tempo real para você por aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos direto à Bolsa de Chicago, onde por lá a lateralização, ou seja, esse lenga-lenga nos preços da soja continua no mercado futuro norte-americano. Agora a gente tem para o contrato maio $10,04 por bushel, com uma baixa de 0,4%. Milho, $4,62, com uma pequena alta de 0,1%. No trigo, 0,6% de ganho e $5,59 por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos baixa para o óleo e alta para o farelo. E nessa diferença entre os derivados, o mercado do grão vai se equilibrando. O óleo cai agora 0,8%, vai a 42 cents, mais um por libra-peso. Enquanto o farelo sobe 0,1%, vai a $298,10 por tonelada curta. Então, o mercado do complexo soja bem lateralizado, sem uma direção definida. Já já a gente vai entender um pouco mais disso com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Vamos agora à Bolsa de Nova York, onde por lá o que está mais volátil ainda é o café. Agora com uma baixa de 0,9%, vai a $3,87 mais 43, depois de ontem ter fechado o dia com quase 2% de alta. Já já vou detalhar um pouquinho mais do mercado de café. $3,87 mais 43 por libra-peso. No açúcar, 19 cents mais 76 por libra e uma alta de 0,4%. Algodão, subindo timidamente, 0,09% de alta, vai a 66 cents mais 41 o mercado de algodão neste momento. 66 cents mais 41 por libra-peso. Petróleo, e com ele checamos as demais commodities que não as agrícolas. Nós temos para o WTI $66,97 por barril, uma alta de 0,09%. No Brent são $70,83, uma alta de 0,07%. Então, timidamente também opera o mercado de petróleo nessa quinta-feira. Gás natural, 1,7% de queda. O ouro acompanha na baixa, 0,07% de recuo, $3.039, mais 81 centavos por onça Troy. O mercado do ouro, inclusive, vai renovando suas máximas históricas. A prata, 1,05% de queda, e o cobre, 0,1% de alta. O dólar index tem uma alta agora de 0,5%, vai a 103.584 pontos. Para concluir a nossa rodada de preços, vamos checando os mercados asiáticos, levantamento da Agriinvest Commodities. Nós temos o farelo caindo, fechando em baixa da Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, óleo de soja também operando em queda, o milho recuando e o suíno caindo de forma bastante agressiva. Então, olhar para essas margens dos suinocultores na China, entender como é que essa pressão nos mercados futuros para eles impactam no dia a dia do suinocultor e, claro, na demanda por commodities, em especial soja para fazer farelo, para fazer ração. 8 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hora de checarmos agora as nossas notícias da manhã.
Primeira manchete deste 20 de março de 2025, naturalmente, vamos fazer uma atualização rápida para você, que eu tenho certeza que você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, tão logo foi informado que o Banco Central, de fato, elevou em 1 ponto percentual a nossa taxa básica de juros, a Selic, que foi, portanto, a 14,25%. O Banco Central decidiu nessa quarta-feira seguir o ritmo já previsto de aperto nos juros ao elevar a Selic em 1 ponto percentual para 14,25% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, indicou um ajuste de menor magnitude na próxima reunião, em maio, se confirmado o cenário esperado. Aqui há uma informação importante. A perspectiva anterior a essa era de que nós poderíamos ter uma manutenção dos juros nos próximos meses. Agora nós estamos falando de um cenário onde há a possibilidade de um novo ajuste, porém de menor magnitude. Mas pode continuar subindo a nossa taxa básica de juros, a nossa Selic, portanto. Trata-se do maior patamar desde a crise do governo Dilma. Mas o presidente Lula, recentemente, neste final de semana, falou que ele precisou voltar para a presidência para o país voltar a crescer. Mas a qual custo, senhor presidente? Na sequência da informação, em um comunicado, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, enfatizou que, para além da reunião de maio, a magnitude total do ciclo de aperto será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e vai depender da evolução dos preços à frente, incluindo componentes mais sensíveis à atividade econômica, projeções e expectativas de inflação, nível de ociosidade da economia e riscos para os preços mais adiante. Com a decisão dessa quarta, os juros básicos vão ao maior nível em mais de 8 anos. A Selic esteve em 14,25% pela última vez em 2016, quando permaneceu nesse patamar até outubro, em meio a uma crise econômica e ao processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. De acordo com o documento, a previsão de um aumento menor na Selic em maio ocorre, abre aspas, para o Copom, diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, que está desancorada, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso. Para a diretoria do Banco Central, o cenário mais recente é marcado, como eu acabei de adiantar, por desancoragem adicional das expectativas de inflação, projeções elevadas para os preços à frente, resiliência na atividade e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionistas. Seguindo com aspas para o Copom, o comunicado trazido ontem, o conjunto dos indicadores da atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo, ainda que sinais sugiram uma incipiente moderação no crescimento. Em elemento considerado determinante para o recuo da inflação, alguns indicadores da economia brasileira deram sinais de arrefecimento, como serviços e indústria. A indústria vem sofrendo muito e vem sofrendo há anos um desaquecimento, mas o presidente da autarquia, o senhor Gabriel Galípolo, tem empregado cautela em sua análise, pedindo tempo para que haja clareza sobre uma eventual tendência de desaceleração. No documento, o Copom não fez alterações em seus balanços para os riscos da inflação, mantendo a avaliação de que há uma simetria altista para o cenário à frente. O que tudo isso quer dizer em linhas gerais? Continuarão subindo os juros para tentar controlar a inflação. E isso tudo ainda é um reflexo de uma ineficiência do governo de olhar para suas próprias contas, para olhar para dentro de casa. Ainda não o está fazendo. Pois bem, desde a última reunião do Copom, as expectativas de mercado para os preços à frente seguiram desancoradas, fator tratado com preocupação pelo Banco Central, com a previsão para o IPCA de 2025 no Boletim Focus, passando de 5,5% antes do Copom de janeiro para 5,56%, ou melhor, 5,7%, de 5,5% para 5,7% nesta semana. Para o 2026, o foco do horizonte relevante de atuação do Banco Central, as expectativas passaram de 4,2% para 4,5%. O Banco Central, no entanto, melhorou ligeiramente ontem, nessa quarta, suas projeções de inflação em relação a janeiro, com estimativas passando de 5,2% para 5,1% em 2025, considerando o cenário de referência que segue projeções de mercados para os juros. Para o terceiro trimestre de 26, atual horizonte relevante, a projeção passou de 4% para 3,5%.
0,9%. Todos os detalhes estão numa notícia disponível para você ainda aqui na nossa página inicial do Notícias Agrícolas, já que essa informação saiu ontem já no finalzinho da tarde, início de noite dessa quarta-feira, 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Segunda manchete desta manhã de quinta-feira trata do outono e do prognóstico trazido pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que divulgou a sua previsão, portanto, o seu prognóstico para os próximos 3 meses. A estação começa no Hemisfério Sul às 6 horas e 10 minutos da quinta-feira, hoje. Então, começou, né, o nosso outono e vai até às 23 horas e 42 minutos do dia 20 de junho. Para esse período, são esperadas, em linhas gerais, chuvas abaixo da média para as regiões centro-oeste, sudeste, sul e sudeste e temperaturas acima da média histórica. Para o centro-oeste, a tendência para o outono é de chuvas abaixo da média histórica em grande parte da região, porém vale notar que é comum a redução de chuvas a partir de abril, que representa um mês de transição entre o período chuvoso e o período seco desta região, da região centro-oeste. Quanto às temperaturas, a previsão indica predomínio de valores acima da média histórica nos próximos meses. Essa chuva abaixo da média preocupa um pouquinho para a safrinha. Vejamos como é que isso vai se desenrolar e às 10 horas hoje tem previsão do tempo focado nesse início de outono, embora já venha o Notícias Agrícolas adiantando muito dessas informações de prognósticos e previsões para a nova estação iniciada hoje, mas de qualquer forma a gente continua desenrolando e desdobrando essas informações para você por aqui. Região Sudeste, a previsão para o outono indica predomínio de chuvas abaixo da média histórica em toda a região. Contudo, não se descartam eventos de chuvas intensas na porção leste da região sudeste por conta da passagem de sistemas frontais sobre o oceano que podem provocar instabilidades para estas áreas. Temperaturas no sudeste, previsões indicando valores acima da média histórica nos próximos meses. Há possibilidade, porém, de incursões de massas de ar frio nos próximos meses que poderão provocar queda nas temperaturas, especialmente nas regiões de maior altitude. Olho vivo para como isso tudo vai impactar o café. Já teve geada em algumas regiões do sudeste nos últimos dias, o outono nem aqui estava ainda e isso precisa ser monitorado. Essa condição climática ainda incerta e insegura, que tem mantido inclusive os preços do café em altos patamares sendo sustentados. Os fundamentos são os mesmos até esse momento, mas a volatilidade continua muito intensa, portanto, e nós temos que monitorar muito de perto essa condição para o clima, para a região sudeste, para entender como é que vai ficar a produção brasileira de café. Região sul do país, que vem sofrendo, né, com estiagem, com enchentes, enfim, uma série de eventos em sequência de adversidades climáticas para o outono no sul do Brasil. A previsão indica condições desfavoráveis para as chuvas, com um predomínio de precipitações abaixo da média histórica, principalmente sobre os estados do Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, essa condição se dá principalmente sobre o norte do estado. No centro-sul do Rio Grande do Sul, a expectativa é de condições de chuvas variando entre próximas e acima da média. Uma boa notícia também, mas precisa cuidado. Quanto às temperaturas, previsão indicando o predomínio de valores acima da média histórica em grande parte da região, entretanto, não se descarta a entrada das primeiras incursões de massa de ar frio de 2025 nos próximos meses, que podem provocar declínio de temperaturas na região e de forma mais acentuada em regiões de maior altitude. Para a região norte, a mesma coisa. A previsão climática para os meses de abril a junho indica condições favoráveis para o predomínio de chuvas acima da média histórica no centro-norte da região norte. Para áreas do sul, a previsão é de condições favoráveis para chuvas próximas ou abaixo da média durante este trimestre. A temperatura média do ar é prevista para prevalecer acima da média histórica em praticamente todo o norte do Brasil, com valores podendo atingir de 1 a 2 graus Celsius acima da média no sudeste do Pará e no oeste do Tocantins. Finalizando, região nordeste, que traz o INMET. Previsão climática, condições desfavoráveis
para as chuvas, com predomínio de condições de chuva abaixo da média histórica, principalmente no centro-sul do Nordeste brasileiro. Assim como para a região norte, são previstas chuvas mais regulares sobre a porção norte da região, devido à atuação de uma zona de convergência intertropical mais ao sul de sua posição climatológica, nos informa o INMET. São previstos valores de temperatura acima da média histórica em grande parte da região nos próximos meses, mas temperaturas mais amenas poderão ser registradas sobre a costa norte da região em relação à porção central desta área do Brasil, região Nordeste, devido à ocorrência de dias consecutivos de chuvas. Então, estamos de olho nisso tudo. Olha só, meu amigo Nivaldo Forastieri, bom dia, Nivaldo. Ó, abraço, Carla, obrigada para você também, meu amigo. Aqui na região de Itambé já tá faltando chuva novamente. Isso tudo preocupa pro milho safrinha. Falei, precisamos ter olho vivo na questão do milho safrinha. Agora é o foco central quando o assunto é clima fora, a nova safra norte-americana que está começando. Então, Nivaldo, traz mais detalhes para nós de como é que está a situação aí dessa falta de chuvas, como é que isso está impactando no desenvolvimento das lavouras, e você que está acompanhando e assistindo, ouvindo o Bom Dia Agronegócio, deixe também aqui o seu relato, porque já já começam Realidades das Safras, mais detalhes para você que nos acompanha por aqui, mas vá se adiantando, vá deixando por aqui os seus comentários. Bom, terceira manchete de hoje, como eu prometi, mercado de café e toda essa preocupação que ainda ronda este mercado, ronda a oferta global e, claro, trouxe um impacto inevitável na demanda um pouquinho mais contida diante de preços historicamente altos. Nós estamos falando de preços, né, os mais elevados preços em mais de meio século. Isso é muito sério, isso é muito grave e Ontem não, né? Essa semana toda nós teremos a cobertura exclusiva, como há anos fazemos, da FEMAGRE, a Feira de Máquinas e Implementos Agrícolas, focada na cafeicultura, mas trazendo inúmeras oportunidades de negócio, inclusive para grãos, também realizada pela Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. A nossa equipe está em Guaxupé, para cobrir a FEMAGRE e trazendo todos esses detalhes. Inclusive, ontem, a Rafaela Ribeiro, nossa repórter que faz a cobertura deste evento, trouxe essas informações, mostrando que, de fato, essa preocupação com a safra brasileira é o ponto central. Inclusive, o tema da FEMAGRE esse ano é justamente esse, clima e agricultura. O café foi uma das culturas que mais sentiu no mundo todo essas intempéries climáticas, essas adversidades, provocando uma redução considerável em sua oferta, fazendo com que os preços atingissem, portanto, estes patamares. Ontem, as cotações terminaram o dia com mais de 2% de alta, justamente observando as condições de seca no Brasil, nas principais regiões produtoras do país, e também a movimentação de alta do real frente ao dólar. Ontem o dólar fechou novamente em baixa de 0,4%, valendo R$ 5,65, provocando ali um movimento de alta nos preços do café negociados na Bolsa de Nova York. Olha só o que disse o Barchar, portal internacional de commodities. A Somar Meteorologia relatou na segunda-feira que a maior área de cultivo de café arábica do Brasil, o estado de Minas Gerais, recebeu 30,8 milímetros de chuvas na semana encerrada em 15 de março, ou 71% apenas da média histórica. E assim, nós temos essa condição para que os preços continuem subindo. Porém, com esses testes, né, do mercado em patamares muito elevados, o que é possível perceber? Que o mercado e os fundos investidores, os players, né, os atuantes do mercado, eles estão ali de olho em toda essa movimentação e tentando se ajustar a esse cenário para encontrar uma média, para encontrar uma certa estabilidade para esses preços. Fato é que o mercado não mudou os seus fundamentos. O mercado ainda sofre com uma oferta muito ajustada, uma demanda muito presente, um cenário macroeconômico meio não, né? Completamente tensionado, uma dificuldade de logística ainda no Brasil por conta da falta de contêineres. Então, tudo isso vai trazendo essa preocupação. Eu até separei aqui
a análise do senhor Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, o mais tradicional escritório de análises de café deste país, e disse o senhor Eduardo Carvalhais: em nossa opinião, os fundamentos do mercado de café permanecem inalterados. Os estoques são baixos, tanto nos países produtores como nos países consumidores, e os problemas climáticos com eventos extremos se sucedem no mundo todo, sem previsões de que diminuirão em 2025. Carla, como é que tudo isso se transfere para o mercado brasileiro? Temos essa informação também. Disse ainda o senhor Eduardo Carvalhais: o mercado físico nacional permaneceu calmo, praticamente paralisado. O valor das ofertas impede o fechamento de negócios. Há interesse comprador para todos os padrões de café, no entanto, nas bases de preços oferecidas no mercado, os vendedores recuam e poucos negócios são concluídos. Os volumes de vendas continuam abaixo do necessário para atender às necessidades do consumo interno e também da exportação. Segundo também Eduardo Carvalhais, ele traz aqui uma rápida análise sobre a questão climática, em especial para o café, nos apontando que a partir de ontem o que se começou a registrar foram chuvas que podem se intensificar sobre áreas de café entre a Alta Mogiana Paulista, Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Na zona da Mata Mineira, previstos os maiores volumes de precipitação, que podem ultrapassar 100 milímetros em algumas localidades até o final de semana e podem provocar danos em algumas lavouras, especialmente nas áreas que já estão com os grãos bem formados. Ainda assim, para finalizarmos esse comentário, as chuvas também serão benéficas para as lavouras em desenvolvimento, pois vão provocar um aumento significativo da água disponível no solo. Então, olho vivo, porque o café segue extremamente volátil, é o destaque de volatilidade nas bolsas internacionais nesta semana. Agora, café na Bolsa de Nova York, nós temos o maio com 3 dólares e 87, mais 50 por libra, queda de 0,9%. O julho perde 1%, vai a 3 dólares e 80, mais 15. O setembro, 3 dólares e 73, mais 50, com 0,9% de baixa. Mesma perda para o dezembro, que vale 3 dólares e 63, mais 30 por libra peso. Bolsa de Nova York, futuros do café arábica em tempo real aqui para você no Bom Dia Agronegócio. 8 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Adriano Silva: bom dia a todos. Carla, me tira uma dúvida. Como é que tá a chuva como é que tá a previsão de chuvas para o Triângulo Mineiro? Adriano, para o Triângulo, nós temos chuvas mais mal distribuídas. A gente não tem ali, né, como essas regiões aqui que nós acabamos de citar, com chuvas um pouco melhores, enfim. Para o Triângulo, a gente está com uma condição de chuvas ainda mal distribuídas, um pouco mais esparsas. Vamos levar a sua pergunta para o nosso programa de previsão do tempo e a gente vai trazer uma resposta mais detalhada para ti. Vou levar para o Erickson Cunha, que é quem apresenta este programa aqui no Notícias Agrícolas, e aí você vai ter mais detalhes de como é que os próximos dias estão previstos aí com chuvas para a sua região, para a região do Triângulo Mineiro, tá? Então, continue conosco, acompanhando a nossa programação, vai trabalhando e deixando ali a nossa programação rolando para receber boas notícias ao longo de todo o dia. E a gente vai te responder com mais detalhes, tá, Adriano? Bom, seguindo aqui com as nossas manchetes de hoje, guerra tarifária continua no nosso radar. Pois bem, a União Europeia, que vem tratando, né, de igual para igual ali com Donald Trump nesses passos todos dessas tarifas, desse protecionismo, pode ter que adiar a imposição de um primeiro conjunto de contramedidas contra os Estados Unidos devido às tarifas do presidente Donald Trump sobre aço e alumínio até meados de abril, segundo informou o comissário europeu de comércio, Sr. Maroš Šefčovič, nesta quinta-feira. A Comissão Europeia propôs reimpor tarifas sobre 4 bilhões e meio de euros ou 4,9 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos em 1º de abril, seguidos por mais 18 bilhões de euros em produtos americanos no dia 13 do próximo mês. Segundo uma nota dada por Šefčovič, o comissário de comércio europeu, em uma audiência no parlamento por lá. Estamos agora considerando alinhar o cronograma dos dois conjuntos
de contramedidas da União Europeia para que possamos consultar os Estados-membros em ambas as listas simultaneamente, e isso também nos daria tempo extra para negociações com nossos parceiros americanos. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Europa mantém-se firme diante das políticas tarifárias de Donald Trump, mas sabendo que vai ali incutir, inclusive, nós já temos noticiado aqui no Bom Dia Agronegócio também, o impacto disso para a agroindústria europeia. Nós vimos já relatos, né, trouxemos aqui relatos da agroindústria europeia, em especial a indústria de rações, sofrendo com essa guerra tarifária, já vendo o encarecimento dos seus custos de produção e tendo que buscar ali ofertas alternativas aos Estados Unidos, caso tudo isso seja colocado em prática. Então, provavelmente, o Parlamento Europeu, que precisa discutir as coisas, aí passar por todos os Estados-membros da União Europeia, isso precisa ser aprovado, precisa ter um acordo. Quando se está dentro de um bloco econômico daquele tamanho, com aquelas regras, nada é muito simples. Então, toda essa movimentação da União Europeia pode, de fato, demorar um pouco mais, mas o que nós temos visto são os países membros do bloco, enfim, e do Parlamento Europeu, muito alinhados em relação a essa condição das tarifas, né? Eles estão ali falando todos a mesma língua, diferente de outros cenários em que já vimos muita discordância entre esses países. Para essa questão das tarifas, há um uníssono ali nesse discurso, e isso faz com que as coisas se acelerem um pouco mais. Então vejamos como é que isso se desdobra, mas fato é que a própria agroindústria da União Europeia já vem sentindo, até porque tem que ter ali um jogo de cintura, porque passa pelo conflito tarifário com os Estados Unidos, sente os impactos disso tudo tensionando a geopolítica e a macroeconomia globais, e ainda vai olhar para ali o seu vizinho Ucrânia, num conflito bastante duro com a Rússia e toda essa confusão ainda se desenrolando, embora neste momento esteja sendo tratado e discutido com bom progresso um acordo de cessar-fogo. A Ucrânia já aceitou, a bola está na mão da Rússia, que está fazendo uma série de exigências. Não é momento fácil para a União Europeia, para o Parlamento Europeu, então tudo vai se desdobrando e eles vão tentando ali cobrir todas as bases. Difícil, mas estão fazendo o seu papel. Pois bem, concluindo as nossas notícias da manhã, e isso vai nos dar, inclusive, o gancho para seguirmos para o nosso quadro de entrevistas, o setor de biocombustíveis da América do Norte está sofrendo algumas contrações em meio às incertezas comerciais e políticas que vive agora o continente e o mundo. Acabei de falar desse cenário tensionado para a geopolítica e para a economia globais. Pois bem, as empresas de biocombustíveis do Canadá e dos Estados Unidos estão reduzindo a sua produção para limitar perdas em meio à incerteza sobre a abordagem do presidente americano Donald Trump aos subsídios aos combustíveis verdes e ao potencial de uma piora na guerra comercial. O relacionamento comprometido entre os vizinhos norte-americanos pode acabar com a explosão de vários anos da indústria de biocombustíveis, que tem proporcionado aos produtores rurais uma demanda crescente por suas safras, por seus grãos em especial, já que os fabricantes de biocombustíveis têm absorvido volumes recordes de óleos vegetais. A abordagem de Trump em relação às tarifas está afetando os processadores de ambos os lados da fronteira, que transformam sementes oleaginosas e grãos em biocombustíveis. Embora as novas tarifas dos Estados Unidos ameacem tornar as matérias-primas importadas inacessíveis, as incertezas sobre os programas aos subsídios dos biocombustíveis produzidos nos Estados Unidos, principalmente incluindo o crédito tributário da era Biden, que determina quanto os produtores pagam pelos óleos e gorduras que se transformam em biocombustível, está prejudicando ainda mais o setor. E essa contração do setor de biocombustíveis também pode prejudicar o setor de produção agropecuária, em especial a produção agrícola dos Estados Unidos, e isso traz ali um impacto maior, porque pode questionar o produtor sobre a demanda por milho, que vai 1/3 da produção de milho dos Estados Unidos para produzir etanol, a soja para fazer biocombustível, para fazer óleo de soja,
para fazer biodiesel na sequência. Então, tudo isso está na conta. E aí, como é que fica a demanda interna nos Estados Unidos? Como é que fica a demanda interna no Canadá, quando a gente pensa na canola, por exemplo? Então, tudo isso também está sendo monitorado pelo mercado de grãos nesse momento. Assunto para a gente tratar, inclusive, nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, hoje é quinta-feira, então é dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, já nos fazendo companhia. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Prazerão estar aqui contigo, minha amiga. Todos estão nos assistindo. Bora lá. Muita coisa Bora. pela frente. Pois é, Matheus, vamos só fazer um rápido comentário sobre essa questão dos biocombustíveis nos Estados Unidos. Acho que é importante para a gente trazer essa perspectiva do produtor americano, que de fato pode estar um pouco preocupado para entender como é que vai ser essa demanda interna por lá diante dessa nebulosidade que se colocou sobre esse setor que, para os americanos, é muito forte, é muito importante, mas tem um lobby político também muito influente, né, Matheus? Carla, assim, primeiro entendendo a mecânica, né? O Trump e toda a sua administração entende que essa guerra tarifária travada lá em 2018, agora reaquecida no seu novo mandato, ela coloca em xeque, sim, alguns setores da economia norte-americana. Tá? Falei hoje de madrugada com a clientela Pátria, né, no nosso relatório de Acorda Brasil, que eu envio aí entre 5h30 às 6 horas da manhã, já até alertando, né, de que as economias mundiais, né, nos últimos décadas ou séculos, eles trabalharam arduamente para tornar, né, cultura, tornar serviços, produtos o mais globalizado possível. Então a gente hoje tem berço de produção na Ásia, temos setores de serviços nas Américas, um berço de produção agrícola aqui na América do Sul, tudo para que alimente, né, uma economia globalizada. Essas barreiras tarifárias de Trump, né, ela acaba restringindo essa livre globalização de serviços, produtos, culturas, etc., turismo, né, e que coloca em xeque, sim, a capacidade, cara, da economia global como um todo, e em especial norte-americana, de conseguir continuar crescendo. Tá? Então, o Trump ele entende que essa guerra tarifária, por um modelo de presidência assumido por Trump nesse mandato atual, é necessário, foi uma promessa, ele foi votado, ele foi eleito, e só está honrando o que foi realmente prometido durante a sua campanha eleitoral, cara. Mas ele sabe que alguns setores serão sacrificados. Como ele já disse há 2 semanas atrás, em coletiva de imprensa, no final de semana, que o setor do agronegócio ele vai ser realmente prejudicado, ele tem sido prejudicado, o Trump entende disso, e que ele vai buscar alternativas, né, de compensar esses produtores rurais sofrendo, né, com Sim. essas guerras tarifárias em território norte-americano, cara. Então, é um setor que, infelizmente, ele não tem um panorama de crescimento orgânico, ele vai precisar, né, de bombas de incentivos fiscais, incentivos financeiros, como já foi observado no passado, na cadeia do algodão, na cadeia da soja, na cadeia do milho, mas que hoje, né, por livre comércio, ele é sim fortemente prejudicado por esse embate tarifário encabeçado por Trump, viu, Carla? Bom, a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né, Matheus? Porque as notícias que chegam ao mercado, elas são notícias já conhecidas, algo que os traders já estavam esperando, os produtores já estavam esperando, e a gente vê ainda Chicago caminhando de forma muito lateralizada essa semana. Faz sentido a gente ter esse movimento agora? É para Chicago trabalhar mesmo num range ajustadinho ali de preços, para ir se preparando talvez para a nova safra americana, aí sim podendo receber novidades quentes que podem voltar a aquecer o mercado por lá? Cara, só um ponto, assim, uma questão mais política, né? A gente vê que, como você bem disse, hoje o mercado ele não tem surpresas em relação ao que Trump vem fazendo. E eu acho que é uma característica muito notável, né, de partidos de direita, partidos republicanos, como o caso de Trump, como é o caso dos partidos de direita aqui no Brasil, que eles cumprem aquilo que foi prometido. Então, o Trump não está fazendo nada além do que foi prometido. Só está colocando em prática o que ele ressaltou durante toda a sua campanha eleitoral. Por isso que o mercado hoje não tem surpresa. Só está fazendo o que foi prometido, o que foi levantado em sua campanha pré-eleitoral. Tá? Então, realmente o mercado não tem a dar um distrair dessa laranja que já foi esmagada. É diferente, talvez, de outros partidos que fazem tudo o contrário do que é prometido. Tá? Mas voltando ao assunto específico sobre o mercado. A gente entende que hoje
o mercado já conscientizado desse efeito, né, da barreira tarifária, dos efeitos nocivos ao setor do agronegócio, do que isso pode impactar, em especial os norte-americanos, mas agora o que manda é realmente a reconstrução de oferta em território norte-americano, é realmente medir a capacidade de demanda pelo produto in natura e o produto subprocessado, né? Tanto etanol dentro dos Estados Unidos, quanto os farelos na Europa, quanto a matéria-prima direta para consumo na Ásia, cara. Então, volta-se a ter mais cuidado e mais atenção à base fundamental normal, que é o quê? Uma reta final de colheita aqui no Brasil, apesar de ser necessário a gente já abrir a discussão para o plantio nos Estados Unidos, que já iniciou agora em março, viu, Carlos? Ao sul dos Estados Unidos já temos plantio de safra de safra de culturas de cereais, né? Milho, trigo em algumas regiões do delta do Mississippi. A Pátria vai estar em campo mais uma vez no nosso tradicional tour de safra no território norte-americano. Estamos concluindo o nosso tour de safra na Argentina, vamos iniciar o nosso tour de safra na entrada de abril no território norte-americano. Então começa a olhar para a safra dos Estados Unidos, sem dúvida, mas ainda preocupa assim dessa reta final de conclusão de colheita, Carla, aqui da safra brasileira. Até na última sexta-feira tínhamos ainda quase um terço da soja brasileira para ser tirada dos campos. E os resultados agora nessa reta final de colheita, Carla, não são extraordinários como observado no primeiro terço ou na primeira metade da área colhida aqui no nosso país, cara. Então, o mercado volta a tentar entender o que que acontece, né? Não só na zona especulativa da política, que já é bem entendido, mas também nessa base fundamental que ainda tem muito peso sobre o Brasil, viu, cara? Matheus, e como é que está se concluindo a nossa safra por aqui? Você tem algum ponto de preocupação que te surpreendeu nessa reta final? Ou agora a gente está olhando para o escoamento dessa safra robusta que o Brasil tá terminando de colher e ainda com alguma dificuldade para escoar da melhor maneira que poderíamos, né? Tem fila de caminhão, tem chuva, aí tem acidente, aí tem. Tá triste escoar a soja esse ano, mas estamos escoando. Também nada do que já não esperávamos, mas todo ano a gente tendo que suplantar ali os obstáculos, né? Carla, a safra brasileira, sem dúvida alguma, ela está observando um recorde produtivo. A produção total pela área semeada e produtividades muito boas em grande parte das regiões produtivas no Brasil coloca, né, o resultado dessa safra 2024/25, né, no maior patamar de soja produzida na história do Brasil, tá? Só que eu divido em três terços, cara. Sempre que eu estou palestrando pelo Brasil, eu sempre coloco muito claro, né, muito evidente essa distribuição do como que tá, né, como comportou a saúde vegetal, os resultados de campo. O primeiro terço da safra colhida no Brasil foi aquele terço extraordinário. Tá? A gente teve ali colheita dentro do Mato Grosso, dentro de partes de Goiás, Rondônia, Tocantins, Oeste Baiano, que entraram nesse primeiro terço colhido com resultados extraordinários, cara. Realmente, assim, resultados muito acima da expectativa. Sequeiro colhendo 90, 95, 100 sacas por hectare em algumas Caramba. regiões. Então, assim, realmente uma coisa extraordinária no primeiro terço. O segundo terço da área colhida realmente entra naquela cultura mais regular. Culturas que médias de 60 sacas hectare, 65, 70 sacas hectare, foi o tom, né, mais notado aí nesse segundo terço. E esse terceiro terço agora da área colhida é onde começa a aparecer problemas, cara. Em algumas localidades, problemas até muito graves. Como é o caso de regiões como Piauí, regiões como Minas Gerais, como o leste do estado, aqui do estado de Goiás, como partes do norte do estado do Paraná, que foram regiões, cara, que na soja, em fase final de reprodução, em R5, R7, soja enchendo grão, pré-desmame, né, que é quando a soja entra em maturação, soja que enfrentou 35, 40 dias de seca. Então, esse terço final volta a trazer uma surpresa que agora é nada agradável. É uma surpresa de uma redução do teto produtivo deste terço final. Ah, Matheus, são catástrofes nacionais? Vamos perder safra a ponto de justificar um grande corte da produção nacional? Não, não iremos, pois nas regiões que estão em colheita são as regiões mais periféricas do Brasil, né, mais, as zonas mais extremas, não o coração, não a região central do nosso Brasil, que concentra grande parte da área produtiva. E vale lembrar, dos 3/3 da área produtiva no Brasil, tivemos um extraordinário, um regular, e somente agora a gente traz um terço final, com alguns pontos de preocupação.
tá, cara? Então, esses pontos de preocupação, eles vêm, em especial, sustentando os prêmios de exportação no Brasil, que tiveram lá o seu momento de queda há cerca de 4, 5 semanas atrás, que já estão voltando a se recuperar, como a gente tem agora já prêmios futuros já 100 pontos positivos, mostrando realmente essa dificuldade do comprador em fazer originação, não só no disponível, mas já pensando nos próximos 2, 3 meses, viu, cara? Então, são pontos, sim, que vão gerando, vão desconstruindo aquela mensagem que a safra brasileira cheia, recorde, é produtiva, vai sobrar sorte para todo mundo. Como eu Aham. disse na última quinta-feira, apesar de uma produção cheia, temos também uma demanda muito aquecida, cara. Então, são pontos que devem ser levantados. Matheus, o quanto desse terço que preocupa compromete a nossa oferta disponível para ser originada nesse momento? Existe já esses relatos dos originadores de dificuldade para conseguir essa soja, principalmente para embarques um pouquinho mais alongados? Esse é o cenário que, inclusive, alimenta esse movimento dos prêmios, já prêmios de 100 pontos positivos? Carla, sim, né? A Pátria atende clientes trading, cerealistas, indústrias, né? E o relato é sim de uma resistência da base produtiva em avançar com novas vendas a longo prazo, Legal. tá? Não por Tá. falta do produto por agora. Não é que a gente está sofrendo por escassez, não. A gente tem soja em todas as regiões produtivas do Brasil hoje, pleno e disponível. Só que grande parte dessa soja na mão da base produtiva, produtores rurais, e sofrendo essa resistência de avançar com novas vendas. O produtor rural ele vem se preparando para tolerar esses meses de março e abril, que são meses com elevadíssimos compromissos financeiros, e agora, né, sofre essa resistência de avançar com novas vendas. Então, os relatos por agora, cara, dessa clientela pátria da base compradora do Brasil, é de que há uma grande resistência na originação. Não que falte grão, tá? Não está faltando grão em nenhum lugar do Brasil, não deve faltar nessas próximas semanas e meses. Ao longo do ano comercial, a gente tem sim um encurtamento, né? Assim, a gente tem resultados finais, umas sobras de soja muito curtas em relação ao que foi produzido, né? Esperava que se produziu muito, vai sobrar muita soja ao final do ano comercial, lá no 2026. Pelo contrário, a gente deve sobrar pouca soja lá na frente, só que por agora o fator de dificuldade na originação é mais por resistência da base produtiva e avançar com novas vendas, cara. Matheus, como é que estão os preços nesse momento? E claro, como é que isso está se traduzindo em margens para o produtor? Vamos trazer alguns indicadores que eu sei que você tem atualizados, de preços, prêmios e como é que isso está impactando nos negócios do produtor que está avançando com esses negócios, fazendo suas margens. Tá, Carlos, ó, a gente tem paridade de exportação hoje da soja disponível no Brasil a 125, tá? Vale lembrar que essa soja disponível já chegou a ter paridade de exportação acima de 140, tá? Então a gente já está falando que na soja disponível a gente já perdeu uma paridade de exportação de quase R$ 15 por saca, notável isso. A gente já teve, já existem preços da soja para a originação disponível no caso de Rondônia, uma região que tem um engasgo logístico, enfim, talvez o pior engasgo logístico do nosso país, talvez até comparado com a Roraima, só que em termos de proporção de produção, diria que o caso da Rondônia, a logística da Rondônia, ela é mais preocupante, né, para a safra nacional que o caso da Roraima, que ainda está nesse processo incipiente de elevação da produção total do estado. Então, a gente já tem casos de Rondônia já com soja abaixo de R$ 100. Tá? A soja ali que na originação hoje dificulta por logística, sai do nosso país. Então, uma paridade de exportação que já perdeu R$ 15 por saca, cara. E parte dessas quedas já foram repassadas aos preços internos no Brasil, né? Aham. Aqui dentro do estado do Mato Grosso e do estado de Goiás, há cerca de 30, 35 dias atrás, faziam-se aquisições de soja, 110, R$ 115. E hoje, né, as ofertas já estão 5, R$ 10 abaixo do que são ofertados há 35, 40 dias atrás, cara. Matheus, isso estava dentro da sua perspectiva, estava no seu horizonte, ou esses prêmios se comportando dessa forma e os preços como estão se formando em plena colheita, acabou sendo uma surpresa até positiva ou não? Podia de fato acontecer por conta de todo esse cenário que a gente tinha de irregularidade marcando a safra que está sendo colhida agora.
Olha, cara, muito bem. As quedas durante a colheita da safra do Brasil esse ano eram sim esperadas, né? Tanto é que a gente posicionou a nossa clientela com muita Sim. antecipação para a gente proteger e evitar realmente essa euforia criada por agora. Essa Inclusive aqui, né? dificuldade na liquidez, exatamente. A gente tem uma baixa liquidez de negócio, a arbitragem que a gente fala, né, que é tentar intermediar a negociação do que o produtor pede, do que o comprador consegue pagar, ela tá complexa, ela tá difícil. Tá? Então, a gente já imaginava que seria um ano complexo, né, para dar liquidez, para dar arbitragem para esse mercado. Então, a gente antecipou, sim, parte dessas vendas necessárias, né, para honrar esses compromissos em março e abril com a clientela pátria. Mas, de fato, os prêmios, né, que durante uma safra enorme, como é a safra do Brasil, apesar dos problemas pontuais, como já citados, tá? Uma safra enorme no Brasil, era esperado por grande parte do mercado, tá, com que os prêmios viessem, né, em quedas abruptas, tá, cara? Como a gente percebeu em algumas indústrias, né, que nos relataram que fizeram um planejamento de originação, tanto soja quanto milho, para a entrada de 2025, aguardando preços aí muito menores que estão hoje, tá? E, enfim, deram com burro na água, tá? Deram um tiro no pé, fizeram um planejamento equivocado, porque agora a dificuldade não é preço, realmente é colocar a intenção de venda para a base produtiva que está preparada para tolerar esses meses de março e abril, cara. Então, os prêmios se recuperando é o puro reflexo de que há uma resistência, realmente, apesar de oferta, há uma resistência no avançar de novas vendas, cara. Bom, Matheus, o copo tá meio cheio. A verdade é essa, né? Então quero te agradecer pelas notícias, pelas boas notícias trazidas, apesar dos pontos de preocupação natural, pelo tamanho que o Brasil tem nesse complexo. Quero te agradecer pelas boas notícias e já ter certeza que semana que vem você tá aqui de volta com a gente para a gente continuar informando bem os nossos produtores para que eles tomem decisões cada vez mais assertivas. Meu amigo, muito obrigado. É sempre um prazer ter você com a gente. Vamos juntos, Carla. Quinta-feira que Sempre. vem a gente está aqui novamente. Mais uma vez, para cada uma Carla, Carolina, para cada um Matheus que vem trazer a verdade para É. vocês no mercado, tem 10 querendo construir, querendo denegrir o nosso setor, querendo jogar a gente para baixo. Então vamos firme aqui, vamos junto. Quinta-feira que vem a gente está aqui de novo, regaçando o verbo ao vivo. O povo não tem noção do tamanho da nossa resiliência, né, Matheus Pereira? Vamos. Não é de ontem, né, Carla? Não Não é de é, ontem. não é, não é. A gente sabe do que tá falando. Matheus, obrigada, meu amigo. Um ótimo restinho de semana pra você. Mande meu abraço pra todo o timaço da pátria e a gente vai junto, meu amigo. Obrigada, até semana que vem. Abraço a ti a todos. Até logo. Obrigada, até mais. Bom, senhoras e senhores, quero agradecer a todos os comentários, mandar bom dia para quem está trazendo bom dia aqui para nós. É muito bom. Isso é sempre muito bom a gente enriquecer o debate, né? Então vamos juntos, como disse o Matheus, com força, com resiliência e coragem. Continua a partir daqui a nossa programação da TV Notícias Agrícolas. Na sequência, vem aí o Guilherme Dorigatti, o Realidades das Safras, para que você saiba como estão os cenários nas principais regiões produtoras do país. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia e bons negócios para você.